interessante que as crianças, elas normalmente comunicam os pais. Ou quem são os pais? Normalmente quando você observa uma criança e se ela tem um comportamento assim, meio rebelde, aí você já para e pensa: quem é o pai dessa criança? Quem é a mãe dessa criança? Principalmente a mãe, né? Quem sofre muito é a mãe. Porque normalmente acontece que a mãe tem mais tempo com o filho e com a filha. E é verdade que logo que a gente vê alguma situação, desde aquela situação mais terrível, a gente já pensa: quem é essa mãe? Ou quando é uma situação mais bonita e legal, né? Não como essa, né? A gente para e pensa assim: puxa vida, olha que criança educadinha. A mãe deve estar fazendo um ótimo trabalho, um bom trabalho. E não tem como você desligar a criança dos pais. Dizer que ela não tem nada a ver ou que não tem nada a ver a educação que ela tem recebido. E hoje é um dia de nós pararmos para refletir. É um dia de muitas lembranças, é um dia de memórias, um dia de dor para alguns, um dia de extrema alegria para outros. Mas é um dia em que a gente para pensar e refletir em como Deus tem conduzido a nossa história e quem são as pessoas das quais Ele tem nos dado como presentes. Mães lembram de filhos de uma forma intensa e de como o cuidado foi desenvolvendo durante toda a sua vida, e filhos lembram das suas mães e de momentos de carinho e de toda uma constância de preocupação e de educação. Então é um tempo muito bom, muito precioso. E eu quero falar essa noite de uma mãe que foi muito especial nas Escrituras, e ela aparece com o nome dela só uma vez. Mas antes de falar dessa mãe, eu quero começar falando do filho dela. Então abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 16. E à medida que eu for falando, se você identificar quem é essa mãe, você já pode dar um sorriso, ok? Atos 16. Vamos tentar enxergar o filho a partir dessa mãe, para nós entendermos o legado mais precioso, né, que alguém pode deixar. Todos encontraram? Amém? Atos 16, de 1 a 5. Diz assim: chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Amém? Vamos orar mais uma vez? Querido de Deus, como já foi pedido, eu peço que o Senhor fale aos nossos corações. Sabemos que estás aqui, que a Tua Palavra nos garante. Sabemos que tem um projeto, um propósito muito específico em cada coração essa noite. Nos ajuda, Senhor, e faz cumprir aqueles que são os Seus desígnios para a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Ok, os filhos, o filho já foi identificado, Timóteo. Quem é a mãe de Timóteo? Tudo bem, vamos chegar lá. Ok, mas por enquanto vamos ver o filho. Paulo estava na sua segunda viagem missionária e ele chega à região sul da Galácia, em Derbe e Listra. Lá encontra um discípulo que provavelmente se converteu na sua primeira viagem missionária. Os irmãos que quiserem saber um pouquinho da região da Galácia, tem um mapa lá. Isso. Olha lá. Está vendo a bota lá? Europa, Itália. Galácia é aqui. Pode clicar mais uma vez. Isso, ó. Listra, Derbe, Icônio. Então tinha um rapaz ali naquela região que era muito conhecido. Era um discípulo de Jesus. Na primeira viagem missionária, praticamente Paulo pregou o evangelho ali e ele deve ter se convertido. Não só ele, mas sua mãe, sua avó, enfim, todos ali. O texto diz
Ele é filho de uma judia convertida ao cristianismo e de um pai grego. E pela região a gente sabe, e tem algumas informações desse texto sobre esse filho, Timóteo. E eu queria destacar algumas, como Timóteo sendo um filho exemplar. Um filho aquele que toda mãe queria ter. Aquele filho que honra toda a educação que a mãe deu. E ali quando as pessoas olham para aquele filho, lembram: puxa, essa mãe fez um bom trabalho, tá bom? Primeira coisa que eu queria destacar: Timóteo era um discípulo de Jesus. Essa era a máxima da vida dele. A máxima que fazia com que ele fosse identificado como um homem piedoso, como um homem valoroso. Na verdade, como um jovem, né? Aproximadamente 15 anos, mais ou menos. Ele era discípulo de Jesus. No versículo 2, nós percebemos que ele era detentor de uma ótima reputação. Olha só, irmãos, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Ele era um garoto de bom testemunho não só na sua casa, não só no seu bairro, não só na sua cidade, mas era um garoto em que as pessoas de outras cidades, ou de toda aquela região que nós vimos no mapa, falavam bem dele. As igrejas da região de outras cidades conheciam a Timóteo, porque ele era um homem piedoso, era um homem temente a Deus, era um homem que se movimentava e fazia e acontecia para que o Senhor Jesus fosse conhecido naquela região. Por isso, os irmãos deram testemunho de que ele era de boa reputação. Na verdade, o nome dele, Timóteo, significa temente a Deus. As mães que querem dar um bonito nome para o filho, esse é um bonito nome, temente a Deus. Ele era desejado como discípulo por Paulo. Interessante que Paulo ele se aproxima daquela região, ele ouve falar bem de um certo jovem, e ele quer conhecer esse jovem, talvez já tenha conhecido, mas talvez se aproximar mais da sua família, porque ele começa a desenvolver um interesse sobre esse jovem. Esse jovem é admirável, é de um valor tão precioso, que Paulo o escolhe para caminhar junto com ele na segunda viagem missionária. Pense num garoto exemplar, um garoto que Paulo sabia que não ia dar trabalho para ele, mas pelo testemunho que a igreja dava desse garoto, das igrejas da região, né, e com certeza na sua própria família, havia um futuro promissor para aquele rapaz. Ele era desejado como discípulo por Paulo. E aí, esse garoto, como já lhe cabia pelo próprio texto mesmo, se dispôs a ir com Paulo. E para se dispor a ir com Paulo, ele precisava fazer uma coisa muito dolorida na época. Ele precisava se circuncidar. A circuncisão é um sinal dado por Deus aos judeus, em que o apóstolo, em que os judeus eles cortam o prepúcio, tiram aquela pelinha do órgão masculino, para marcar que eles eram um povo exclusivo do próprio Senhor. E aí, Paulo, ele precisava que a mensagem do Evangelho fosse proclamada entre os judeus também. E os judeus tinham dificuldade tremenda em ouvir alguém que não era judeu, porque eles desconsideravam todos aqueles que não tinham a linhagem dos judeus. Mas é bem verdade que a mãe de Timóteo era judia, então ele tinha aquela linhagem, só precisava circuncidar-se. Mas aquele garoto, ele era tão disposto para a obra de Deus que ele fez aquele sacrifício. Sacrifício que não era requerido como algo que deveria ser continuado do Antigo Testamento para o Novo, mas que foi requerido tão somente com a missão de que o Evangelho fosse pregado sem dificuldades. Então, se é para não ter dificuldades para a mensagem do Evangelho, para que ela chegue e alcance os judeus, eu me circuncido. Essa era a visão. Então ele estava disposto, no versículo 4, diz que Paulo o circuncidou. E ele é um garoto desprendido para fazer a vontade de Deus. Pensa na situação. Chega um homem que é conhecido porque prega o Evangelho, porque vive o Evangelho, e de repente esse homem lhe convida para sair da sua casa, do seu lar, dos seus amigos e pessoas queridas, para ir com ele numa viagem missionária. Talvez
passando por mais diversas situações de perigo. Uma viagem que poderia ser uma viagem sem volta, uma viagem em que poderia estar ali separando o seu filho da sua mãe, e nunca mais eles iriam se encontrar. Era uma viagem perigosa, mas aquele garoto amava tanto a Deus, aquele jovem amava tanto a Deus, que ele se dispôs a ir com Paulo. Alguém que ele não conhecia tão profundamente como um amigo, mas que depois veio a se tornar o seu pai na fé, ensinando-lhe todas as coisas que ele precisava saber sobre Jesus. Ele conquistou a admiração do admirável apóstolo Paulo, que o adotou como filho na fé e o indicou aos coríntios. Tempo depois, Paulo indica Timóteo aos coríntios para resolver algumas situações que estavam acontecendo lá. E o texto de 1 Coríntios 4, 16 e 17 é muito bonito. Abra sua Bíblia lá. 1 Coríntios 4, versículos 16 e 17. Olha só a recomendação de Paulo depois de um tempo com Timóteo. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Por essa razão, estou lhes enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará a lembrança a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte, em todas as igrejas. Então, Paulo, depois de um tempo, admirado com aquele garoto, por ser um garoto ensinável, por ser um garoto temente a Deus, por ser um jovem fiel ao Senhor, o amou profundamente, e sempre que se refere a Timóteo, o chama de filho na fé. Os laços foram laços profundos, e os laços de tal confiança que o próprio admirável Paulo, apóstolo, envia o seu filho amado Timóteo para ser seu representante na igreja de Corinto. Pouco tempo depois, Timóteo acompanhou Paulo, ainda um pouco mais, e foi ordenado ao ministério, ainda jovem. Provavelmente ele não era casado. Foi indicado por Paulo, foi indicado aos coríntios, e na terceira viagem, ele foi encarregado de cuidar de uma igreja, a igreja de Éfeso, aonde ele recebe duas cartas do apóstolo Paulo, 1 Timóteo e 2 Timóteo. Passaram-se mais ou menos 15 anos, 15 a 17 anos, e depois que houve aquele encontro onde Paulo levou Timóteo consigo, e agora Timóteo já era um pastor de ovelhas ali na igreja em Éfeso. E a segunda carta de Timóteo, Paulo usa essa segunda carta para encorajar Timóteo no meio de uma situação difícil, para que ele suporte as provas do ministério com perseverança e pureza. E essa última carta ela é bonita e preciosa, porque é nessa carta que Paulo já está ali no final da sua vida, e ele pede para Timóteo ir ter com ele. E é uma carta muito bonita mesmo, porque a gente vê a preciosidade do relacionamento que um tinha com o outro. E no meio desse encorajamento, Paulo usa duas figuras para destacar a fé de Timóteo e para fortalecer aquele garoto, ok? Já com seus 30 anos mais ou menos. E ele usa a figura da sua mãe. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em 2 Timóteo 1, de 4 a 7. 2 Timóteo 1, capítulo 1, versículos de 4 a 7. Segunda Timóteo, capítulo 1, versículos de 4 a 7. Diz assim: lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd, em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno-me a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Aparece a figura da mãe de Timóteo. Aquele garoto admirável começa a caminhar com um apóstolo admirável
que se admira daquele rapaz e que, quando o quer encorajar, cita a sua mãe. E é interessante que Eunice é tida como uma mãe exemplar, uma mãe que tem uma fé sincera. Olha o versículo 5. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice. A fé dessa pessoa, dessa mãe, era uma fé sincera. Era uma fé que era coerente com o estilo de vida dela. Era uma fé transparente. Não era uma fé que andava em desacordo com a prática da vida dela. Mas aquela mulher era uma mulher realmente temente a Deus. E o apóstolo Paulo, ele dá destaque a essa fé e diz que essa fé era uma fé sincera, era uma fé não fingida, era uma fé real. Era uma fé tão preciosa que foi passada de geração em geração, como um bem, como algo que vai marcar a vida daquela família. E aqui eu quero parar e pensar com os irmãos que trata-se de uma mãe que é encontrada por uma fé. No início ela era judia, né? E conhecia todo o Antigo Testamento e foi transmitindo o Antigo Testamento, se converteu a Cristo, conheceu a Cristo, despertou na fé, entendeu que era uma pessoa pecadora e que carecia de que Jesus Cristo a salvasse, e ela entendeu que Jesus Cristo a salvou quando morreu por ela na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. E ela depositou toda essa confiança em Jesus, provavelmente convertida pela pregação do apóstolo Paulo, talvez na mesma época de Timóteo. Aquela mulher que já era temente a Deus, porque conhecia o Antigo Testamento e todas as palavras e sabia das suas responsabilidades como mãe, passa a conhecer mais plenamente a Deus por meio do Filho que lhe é apresentado através do apóstolo Paulo. A fé dela era coerente e a vida que ela tinha demonstrava essa fé. Onde a gente percebe isso? A gente percebe através do fato de que tratava-se de uma mãe dedicada no ensino dessa fé. E eu queria que você abrisse aí em 2 Timóteo 3. 2 Timóteo 3. Um dos versículos mais conhecidos das Escrituras. Versículos de número 14 ao 17. Como a gente sabe que Eunice era uma mãe dedicada, né, cuja fé era sincera. Capítulo 3, 2 Timóteo 3, versículos de 14 a 17. Diz assim, Paulo encorajando Timóteo, olha só. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu, das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança, olha, irmãs, prestem atenção. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, aqui se referindo ao Antigo Testamento, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Ele fala assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O que a gente percebe nesse texto? Que Timóteo recebia ensinos das Escrituras desde a sua eternidade, desde criancinha. E o texto, ele sugere sim que isso é um legado que veio da sua mãe, dos seus pais. Olha só, permaneça das coisas que você aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio. A gente, entendendo um pouquinho a questão do ensino judaico, a gente percebe que lá no Antigo Testamento havia uma instrução muito forte no que diz respeito à educação. Sabe aquela frase que a gente ouve, educação se tem em casa? Que bom, sabe? Educação se tem em casa, né? Educação tem que vir de berço. No contexto judaico, isso aí é muito forte. E eu queria que você abrisse, você que é pai, você que é mãe,
abrisse a sua Bíblia em Deuteronômio 6, por favor. Deuteronômio 6, capítulo 6, versículos de 5 a 9. Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 5 a 9. Para a gente entender um pouquinho da responsabilidade, talvez, daquela mulher em relação ao seu filho. Diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas as palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-os nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Essa é a chamada Shema, é uma das orações que os judeus faziam. E havia no povo judeu uma responsabilidade muito forte de, desde criança, ensinar os seus filhos da lei do Senhor, naquilo que era o Antigo Testamento. E essa lei, toda essa escritura do Antigo Testamento, apontava para o Messias, que era o único que poderia trazer a salvação, ou seja, o perdão dos pecados. A lei dada mostrava como um espelho a condição do ser humano, e como o ser humano é pecador, e como ele é corrupto, e como cada um de nós, se fosse por questões de merecimento, a única coisa que mereceríamos era o inferno. Porque diante de Deus, não há quem possa se justificar. Não há um sequer. Em questões de mérito, onde Deus considera pecado não só aquilo que fazemos de mal para outras pessoas, mas aquilo que pensamos de mal, mas a motivação pela qual fazemos aquilo que fazemos. Às vezes até alguma bondade que é mostrada, mas com a intenção distinta de agradar a Deus. Tantas pessoas conseguem fazer tantas coisas boas com interesses, né? Se fosse para pesar todas as coisas, e sabendo que Deus conhece todas as coisas, inclusive o que o nosso coração pensa e as motivações da nossa mente, estaríamos perdidos, irmãos. E isso é o que a lei faz. Hoje estávamos na classe de preparação para batismo, estávamos explicando sobre Deus ser onipresente, ser onividente, né? Ele consegue ver as coisas, ele sabe de todas as coisas, onisciente. E aí um dos membros da classe falou assim: minha mãe sempre me diz isso. Eu tentando explicar, né, sobre o que é esse Deus ser onisciente, né? E eu falei assim: Deus vê tudo. Minha mãe sempre diz isso. Cuidado, Deus está vendo, né? E hoje foi um momento muito interessante que eu falei: olha, é isso mesmo. Tem coisas que precisam ser repetidas para os nossos filhos. E no momento certo, quando confrontados com a verdade, eles entenderão. Mas como eles vão entender isso? Quando você, mamãe, você, papai, fazem a sua parte de ensinar a lei do Senhor. A Shema, que é essa oração, era uma oração que chamava a responsabilidade para os pais do ensino. Eles não terceirizavam o ensino dos seus filhos. A criança, no judaísmo, ela aprendia a ler e escrever em casa. Ela aprendia lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus. A lei de Deus era repassada. O objetivo era que ela gravasse a lei de Deus, e em todo tempo os pais teriam que martelar aquilo na mente deles. E uma coisa excelente que eu vejo na pessoa de Eunice é que ela é uma mãe dedicada ao ensino da sua fé. Não só o ensino do Antigo Testamento, onde a lei mostra e aponta a nossa pecaminosidade, mas o ensino das promessas de Deus no Antigo Testamento que apontam para Cristo. O próprio Deus que veio para morrer numa cruz e substituir todo aquele que nele crê. Aquele que viria a ressuscitar e dar a vitória. É essa fé que Eunice se apegou. É essa fé que ela foi transmitindo desde criança ao querido e amado e admirável Timóteo. Tratava-se de uma mãe admirável pelo legado de fé que recebeu e que transmitiu.
recebeu e transmitiu, porque Paulo, ele cita também a mãe de Eunice. Quem foi a mãe de Eunice? Lloyd. Isso. Era uma coisa que vinha de avó para mãe, para filho. E a palavra-chave hoje é legado. E o que é legado? Senão aquilo que nós deixamos como herança. É como se você parasse agora para pensar um pouquinho, talvez na sua mãe, ou em outros familiares que têm marcado a sua vida, e tentado lembrar se aquilo que eles têm deixado para você é uma coisa boa, ou tem sido útil, ou tem te reportado a ter um caráter mais parecido com o de Cristo. Por que é necessário falar de legado hoje para os irmãos, para as irmãs? Porque mais do que nunca nós temos vivido uma geração onde mães têm coragem de abandonar seus filhos no lixo. Você sabia que mais crianças morrem por causa do aborto do que já morreram em toda a Primeira e Segunda Guerra juntos? Esse é o nível de muitas das mães hoje em dia. Mães que não olham para os seus filhos como herança de Deus, como privilégio. Pais e mães egoístas que muitas vezes não têm mais filhos porque querem viver uma vida regalada, sem esforço, sem entender a bênção que é ter filhos. Se você for parar para pensar do porquê muitas crianças são violentadas hoje, está totalmente ligado ao papel dos pais de não conduzi-las aos pés do Senhor. E você pode parar para pensar, você está falando de pessoas que não são cristãs? Não necessariamente. Quando a gente olha para a conduta de alguns filhos cristãos, a gente percebe e nota se os pais têm sido responsáveis. E não é só a responsabilidade no sentido de alertar, faça isso, não faça aquilo. É a grande pergunta: você tem amado profundamente a Deus? E você tem ensinado o seu filho a amá-lo profundamente? Porque o que é para ser passado como legado é o amor ao Senhor. Como nós vimos em Deuteronômio 6. É entender a palavra de Deus e amá-lo por conhecê-lo cada vez mais. Isso precisa ser passado. E essa mulher é admirável pelo legado da fé que recebeu e que transmitiu. Tratava-se de uma mulher temente a Deus, uma crente. Não daquelas que o pessoal fala por aí, mas uma mulher que realmente fazia, como diz, gastava e se deixava gastar para que o seu filho conhecesse mais profundamente a Jesus. E eu quero aproveitar que a gente está descrevendo essa pessoa, essa mãe exemplar que é Eunice, para parar e perguntar para você: como que está o cuidado com os seus filhos? Você que é pai, você que é mãe. Eu digo a responsabilidade para as mães porque elas deveriam ter mais tempo, a não ser que estão trocando talvez a sua responsabilidade como mãe, esposa, deixando de lado o privilégio que Deus deu, que é o seu lar, que você é responsável por ir atrás do ter e se justificar buscando conforto e tantas outras coisas, enquanto o seu filho cresce solto ou cresce na educação que outras pessoas vão dar. Como você tem cuidado da sua família, mãe? Como você tem cuidado? Porque ser mãe é um privilégio fantástico, mas também vem com muita responsabilidade. E nós precisamos estar atentos com isso. A responsabilidade de amar Deus profundamente, porque nós somos espelho. Os pais são espelhos para os filhos. E eles vão, querendo ou não, deixar um legado. É interessante que a questão do legado, da influência que temos, ela tem a ver tanto com coisas boas, quanto com coisas más. A Tati falou aqui de que muitas vezes, hoje é um dia de tristeza, porque a sua mãe talvez não foi muito presente. Porque a sua mãe te machucou. Porque feridas foram causadas na sua vida através da sua mãe. E realmente isso é real. Não queremos aqui trazer uma mensagem de que as mães são maiores do que Deus. Não, são pessoas que precisam aprender a amar a Deus. Precisam aprender a amar e a transmitir esse amor.
Mas é bem verdade que muitas têm recebido dos seus pais um legado de violência e têm transmitido isso para os seus filhos. Foi isso que elas receberam. É isso que elas sabem passar. Mas isso pode ser interrompido, porque a palavra de Deus nos dá a esperança de Jesus Cristo. E Jesus Cristo tem um novo estilo de vida para cada um de nós. E só Ele pode restaurar uma família que não tem perspectiva de melhora, cuja sequência das gerações só vem demonstrar o quanto aquilo é terrível. Ele pode mudar a história. E aí talvez se você é uma filha ou uma mãe que não recebeu uma educação que apontasse para Deus, talvez hoje seja o dia de você entender o privilégio que tem e a responsabilidade que tem de fazer com que o caráter de Cristo seja visto nos seus filhos. Para isso Ele te fez, com o privilégio que te deu, para ter essas responsabilidades. Quantas mães já estão lançando as bases de uma fé que levantará um dia um futuro homem de Deus, um evangelista, um pregador, um missionário? Pare para pensar, mamãe. Você já está semeando a palavra de Deus na vida dos seus filhos? Você tem gastado tempo com isso? É sua responsabilidade. E você não se engane com aquela ideia de que eu vou esperar ele ter 12, 13, 14, 15 anos, porque daí ele vai entender melhor. Não, é desde pequeno. Na mais tenra idade você já começa a contar as histórias da Bíblia. Você já começa a falar de Jesus Cristo. Reflita. O maior presente que uma mãe pode ganhar é a fé em Cristo. E o maior legado que ela pode deixar é a fé em Cristo. Hoje é um dia de aplausos, mas de aplausos para Deus. Porque Deus é o único capaz de fazer com que nossas mães sejam mulheres dignas, que têm algo a oferecer. Porque a palavra de Deus, ou a fé de Eunice, é a essência de ela ser quem ela é. Uma mulher exemplar, uma mulher de fé, que transmitiu isso aos seus filhos. Então o melhor presente, mamãe, que nós poderíamos dar para você, é a questão de que Jesus Cristo morreu na cruz para perdoar os seus pecados e ressuscitou no terceiro dia. E o maior presente que você pode dar para um filho seu é essa mesma mensagem. E é esse legado que Deus quer que você faça. Por fim, parabéns, queridas mamães. Que o Senhor Jesus continue usando poderosamente suas vidas, para que possamos ser usados poderosamente em suas admiráveis mãos. Se tem alguém digno aqui de admiração e de louvor, é o Senhor Jesus. Amém? Então eu queria que você desse uma salva de palmas para Ele. Pais, mães, filhos, filhas, é para Ele que nós vivemos, é para a glória dele. E só poderemos ser homens e mulheres admiráveis se vivermos nessa fé de Cristo Jesus. Amém? Fique de pé, nós vamos orar e encerrar nosso culto. Feche os seus olhos agora. Eu quero que você, depois de ter louvado a Deus, porque na verdade quem nos abençoa é Ele. É Ele quem nos abençoa com filhos, é Ele quem nos abençoa com mães, é Ele que nos abençoa com o tempo de vida para podermos transmitir a mensagem do Evangelho. É Ele quem nos dá o privilégio de podermos agradá-lo. Você já deve ter louvado a Ele dessa forma. Mas cabe entender que somos tão privilegiados que o Senhor nos confere deveres. E eu quero pedir para você, papai, mamãe, filho, filha, que você pare por um instante e coloque a sua família diante de Deus. Coloque os teus filhos diante de Deus. Hoje é um dia de relembrarmos, de trazermos à memória, não a história que construímos, mas a história que Deus construiu nas nossas vidas.
e lembrarmos de pessoas que tanto amamos e que talvez ainda não estejam aos pés do Senhor, ou daqueles filhos queridos que ainda estão distantes, que já ouviram a palavra do Senhor, mas que ainda precisam se entregar, retornar. Talvez a sua mãe não esteja aqui, mas deixa eu te dar uma boa notícia: o Senhor está aqui e Ele te ama profundamente. E talvez você tenha sentido o peso, ou melhor, o privilégio de ser alguém usado por Deus que vai ter que transmitir um legado, que vai abençoar gerações com a palavra dele. Eu quero pedir, fale com Deus, diga assim: Senhor, por favor, usa a minha vida poderosamente. Tira, Senhor, qualquer tipo de corrente dentro do meu coração, ou que Satanás tem tentado colocar, para que eu possa tão somente ser um instrumento poderoso nas suas mãos, para acolher a tua palavra e semear na tua palavra, para que vidas venham a ser transformadas. Ah, Senhor, ministra o coração dos teus filhos, ó Pai. Que teu Espírito Santo, ó Deus, venha trazer à memória, Senhor, todo o privilégio que cada um de nós tem. Que, ó Deus, venha quebrantar o nosso coração diante dos nossos erros, diante da nossa negligência, diante muitas vezes do apego a pecados, ó Deus, que tem impedido o teu fluir nas nossas vidas. Por favor, querido Deus, que hoje seja um dia memorável, em que possamos nos admirar da obra maravilhosa que o Senhor vai fazer através das nossas vidas, através das nossas famílias. Que o Senhor use as mães que aqui estão, Senhor, para levantar a bandeira do Teu Evangelho, para não desistir em momento algum de seus filhos. Que o Senhor levante as avós aqui também para transmitir essa mesma mensagem, Senhor. Nós cremos no Teu poder, Senhor. Nós cremos no poder do Teu Filho. Nós cremos na Tua palavra, Senhor. Sabemos que o Senhor é poderoso, que o Senhor, ó Deus, foi até a cruz para morrer por nós, ressuscitou no terceiro dia, Deus, para nos dar, Senhor, uma vida digna, uma vida que Te glorifica, uma vida que Te honra, que engrandece o Teu santo nome, Senhor. E é essa vida que nós queremos viver. Ah, Senhor, nos abençoa, nos dá a visão do Teu reino, Senhor. Que o Senhor converta o coração dessas crianças, ó Pai. Que o Senhor as levante nas escolas, ó Deus, para falar do Teu amor. Tão pequeninas, Senhor Deus, mas ousadas em Ti. Que o Senhor faça com que jovens sejam levantados como Timóteo, Senhor. Jovens que vão ser reconhecidos pelo grande amor que tem a Ti, pelo desprendimento, Senhor, em suas vidas, para que vão até onde o Senhor quiser que eles vão, Senhor, para falar do Teu amor, do Teu Evangelho. Que o Senhor traga de volta as mães para o lar, Senhor. E que essas mães sejam intensas no ensino da Sua palavra. Que sejam intensas no relacionamento contigo, Senhor. Que sejam intensas no trato e no cuidado de seus esposos. Pai, pedimos também pelos maridos, ó Pai. Que o Senhor tire todo e qualquer tipo, Senhor Deus, de inércia, para que eles possam se movimentar para a Sua glória. Serem provedores dos seus lares, Senhor. Para que eles sejam um modelo para seus filhos, para que eles também deixem legados de responsabilidade e de intimidade contigo, Senhor. Ah, Senhor, nós pedimos isso, Senhor, porque sabemos que nisso está a Tua glória, nisso poderemos Te agradar e Te engrandecer, e pedimos que o Senhor opere isso em nossas vidas. Marca esse dia de hoje como um recomeço,
em nome de Jesus. Amém.